Olá, uma boa tarde para você que acompanha a Gazeta do Povo. Começou mais um Entre Linhas nessa quarta-feira, que é praticamente um sextou por aqui, né? Pré-feriado. Mas temos assuntos quentíssimos antes de poder descansar, viu? Vamos dar boa tarde para ele. Boa tarde, Frederico Juncker. Boa tarde, Mari. Boa tarde a todos os amigos aí da Gazeta do Povo. Ótimo. A gente já vai começar o programa recebendo o senador Sérgio Moro aqui no Entre Linhas. Boa tarde, senador. Bem-vindo mais uma vez. Uma alegria recebê-lo novamente aqui no nosso programa. Boa tarde, é um prazer aqui estar falando com vocês, Mariana, Frederico, falando no Entre Linhas, na Gazeta do Povo. Semana agitada aqui em Brasília, beira de feriado, mas estou por aqui ainda, inclusive, não voltei ainda a Curitiba, pretendo voltar no final do dia. Ótimo. Conta pra gente quais são as perspectivas aí já para 2026. A gente sabe que o nome do senhor está aí nas pesquisas em primeiro lugar para o governo do Paraná, né? Como é que são as perspectivas aí para o ano que vem? Bem, eu estou focado no meu mandato do Senado aqui nesse ano, tem muita coisa acontecendo, projetos que a gente tem aprovado, mas também vamos ter a CPMI do INSS, que é extremamente importante, também vai ter uma CPI do crime organizado, mas existe essa possibilidade, né? Eu vou decidir mais adiante se concorrerei ou não ao governo do Estado. Fico honrado aí pela preferência da população paranaense, essas pesquisas que têm me colocado até bastante à frente aí, nessa indicação para o governo do Estado, né? Eu fico preocupado para o ano que vem, Mariana, porque a gente está vendo um país em uma progressiva deterioração institucional. E no pior cenário possível, a gente tem a reeleição do Lula. E isso tem gerado uma escalada da criminalidade, um enfraquecimento da nossa economia. E nesse caso, a gente precisa ter mãos firmes aí para conduzir e proteger o nosso Estado a partir de 2027. Então, isso me faz pensar muito seriamente em colocar o meu nome à disposição da população. Mas, assim, temos que bater o martelo mais adiante, até para respeitar o fato que a gente não está em ano eleitoral e o paranaense quer saber o que a gente está fazendo aqui e agora. Senador, falando um pouco mais aí de 2026, nós sabemos que foi formada aí uma federação entre o Progressistas, né, e União Brasil, o senhor hoje, né, filiado à União Brasil, e o União Brasil aqui, uma parcela dele está associada ao governador Ratinho aqui no estado, né, há uma pressão inclusive do governo agora sobre pessoas ali que tenham ligação ao senhor, do caso do deputado estadual Mauro Moraes, por exemplo. Como é que o senhor vê aí uma eventual, né, nessa eventual candidatura, se o senhor sair candidato, a questão do partido, inclusive considerando essa formação dessa união aí entre o União Brasil e o Progressistas? A federação é uma força política considerável, com um grande número de deputados e senadores, e acabou se formando ali um centro-direita também, uma direita dentro desse partido. E é bom que a gente tenha um centro político que acredite no livre mercado, que acredite no combate à criminalidade, que acredite na responsabilidade fiscal. Essas questões partidárias, quem apoia quem está do lado de quem, são questões que são tratadas muitas vezes aí em bastidores, e elas vão ter acomodação no decorrer desse ano e até ano que vem. Eu tenho muita tranquilidade em relação a esse tema, né? Até porque, veja só, quem está com 40%, 50% em pesquisas nas preferências, com perspectiva de até primeiro turno, claro que isso tem muita chão pela frente, vamos ver o que vai acontecer, não vai ter dificuldade aí para encontrar essas acomodações, né? Ótimo, senador. Todos os dias aqui a gente vê nos comentários, né? Não importa a pauta, porque a gente tem muitas pautas todos os dias. A gente sabe que o Brasil está fervendo, tem a questão internacional também, mas todos os dias o pessoal comenta. E a CPMI do INSS, a CPMI do roubo dos aposentados, como fica? Há perspectivas aí de avanço na casa, senador? Foi lido o requerimento de instalação ontem, né, pelo senador Davi Alcolumbre. Depois do recesso, provavelmente ela vai ser instalada, porque agora não adianta instalar, porque daí ela começa e depois já vem um recesso legislativo. É até bom que seja no segundo semestre, para que nós possamos concentrar. O que me espanta, Mariana, não tem ninguém preso até o momento. Na época da Lava Jato, isso seria impensável. Aliás, acho que o desmantelamento político da Lava Jato é a causa desse novo escândalo do INSS, porque os ladrões se sentiram aí confortáveis novamente para roubar. E estão roubando agora as pessoas mais vulneráveis, né? As pessoas de idade, aposentados por invalidez, muitas vezes, viúvas, órfãos. É uma vergonha absoluta. E a gente está vendo que, além de não ter ninguém preso,
o governo ele tem feito uma seletividade aí nas medidas que tem tomado. O AGU propôs bloqueio de bens e patrimônio das entidades envolvidas na fraude, que receberam, né, os descontos, os valores decorrentes dos descontos dos aposentados e pensionistas, mas excluiu, por exemplo, a CONTAG, que é a principal beneficiária em volume de valores, que historicamente é vinculada ao Partido dos Trabalhadores. Todo mundo sabe isso. Ainda que se diga lá o argumento, mas ela não foi constituída exclusivamente para essa fraude. Mas a fraude existe. Teve descontos ali que não foram autorizados. Então tem que se verificar o que aconteceu. Aliás, a matéria que saiu hoje, inclusive publicada ontem, informando que a CONTAG estaria por trás de várias emendas que foram apresentadas à medida provisória para acabar com aquela necessidade da revalidação anual ou da revalidação periódica da autorização dos descontos. Isso sem falar naquele outro sindicato cujo vice-presidente é o irmão do Lula. Então, por que foram excluídos do processo promovido pela AGU? Daí que é necessário que nós tenhamos, sim, uma CPMI. Claro que a CPMI também existe lá uma composição, né, de vários partidos, e às vezes existem ali interesses políticos envolvidos, mas eu espero que tenha condições de fazer uma investigação profunda e ampla sobre todos esses fatos. Pelo menos vai vir somar, né, as investigações que já estão em andamento. Agora, precisava ter gente denunciada e precisava ter gente presa. Ótimo. Senador, outra questão, outra pauta importantíssima aí para a oposição é o PL da anistia, que está engavetado por enquanto. A gente sabe que existe um texto alternativo sendo construído, existe preocupação por parte da oposição também em relação a esse texto, porque a gente sabe, todo projeto que chega, né, no legislativo, ele acaba sendo alterado, ele não vai sair da mesma forma que chegou, né, o projeto original, e existe uma preocupação de que ele seja muito alterado ali. Quais as perspectivas também do PL da anistia, enfim, seguir adiante aí no Congresso, e a gente vê um pouco mais de justiça sendo feita em relação ao 8 de janeiro? Bem, eu tenho projetos de redução de penas, né? Houve exagero na fixação dessas penas, não dá para você botar aí 16, 17 anos, 14 anos para aquela Débora Rodrigues do Batom, mas tem, por exemplo, tem gente que está presa aí em Curitiba, que foi transferida já, inclusive de Brasília para Curitiba. Eu conheci uma senhora de idade que está condenada a 16 anos, presa preventivamente há 2 anos. Então, são situações assim absolutamente injustas, de penas excessivas. Eu apresentei um projeto de redução de pena, mas precisa ter a construção política para que isso avance. E isso está dependendo hoje dos presidentes das duas casas. O que se diz é que será apresentado, será dado andamento a uma anistia ou a um projeto de redução de penas. Eu hoje sou favorável mais à anistia, porque, afinal de contas, as pessoas já sofreram demais. 2 anos preso sem qualquer justificativa, né? Pelo menos nesse nível de sanção. Agora, se for necessário, se politicamente for viável só o projeto de redução de penas, que assim seja. O que importa é que essas pessoas voltem para casa. Agora, eu vou lutar pela maior extensão do benefício a esses manifestantes do 8 de janeiro, que é raro, não pode invadir prédio público, uma minoria ali destruiu o patrimônio público, mas esse nível de apenamento é exacerbado e está sendo um tratamento cruel para essas pessoas. Senador, nós temos visto aí nos últimos anos, né, um desmonte da Operação Lava Jato. Tivemos agora uma última decisão aí do ministro do STF anulando o processo relativamente ao ex-ministro do governo Dilma e Lula, Paulo Bernardo. Também tivemos, né, uma série de decisões. Em fevereiro, o Toffoli também anulou a colaboração premiada de Antônio Palocci. E agora tivemos o CNJ aí sancionando, né, o juiz federal Marcelo Bretas do Rio de Janeiro, foi aposentado compulsoriamente. Inclusive agora a própria OAB também quer inscrever o nome do Marcelo Bretas no rol dos violadores de prerrogativas dos advogados. Como é que o senhor vê aí esse desmonte da Lava Jato e esse ataque, né, à operação que revelou aí tanta podridão e corrupção no Brasil nos últimos anos? Eu acho engraçado, Frederico, ninguém diz que essas pessoas são inocentes, né, mas sempre encontram lá uma filigrana para poder invalidar processos e beneficiar pessoas culpadas pelo roubo aos cofres públicos. No fundo, vamos ser bastante sinceros, o país está doente do ponto de vista moral. Não é só essa questão do Lava Jato. Qualquer operação de combate à corrupção hoje tem um destino muito incerto.
até esse caso do INSS, né, é um reflexo, as pessoas estão soltas. Na época da Lava Jato, tenho certeza que não teriam coragem de fazer esses atos. E se tivessem feito descobertos, estariam já presos preventivamente pela gravidade em concreto dos crimes praticados, pelo também risco de dissipação do patrimônio. Mas o que você vai dizer de um país que manda um avião da FAB buscar uma primeira-dama corrupta do Peru, que recebeu suborno da Odebrecht e foi condenada criminalmente naquele país. E, de repente, vem o Lula e concede asilo político, relâmpago, né, a jato, para essa pessoa e traz essa pessoa abrigada aqui no nosso país. Então, a gente está com os valores morais todos invertidos. Claro que a sociedade vê isso e se revolta, mas é isso que explica essa reviravolta política. Em relação ao juiz Bretas, eu vou dizer muito claramente o que eu penso. O CNJ errou. Condenou ele com base no depoimento, com base numa delação que foi feita por um advogado ressentido e envolvido lá em tráfico de influência, mas sem qualquer prova do envolvimento do Marcelo Bretas, e uma delação que não foi homologada pelo STJ e foi recusada também pelo TRF2. Mas, de repente, ela acaba sendo utilizada pelo CNJ para punir o juiz. Aposentadoria compulsória, né? O pessoal faz pouco caso da aposentadoria compulsória porque já é um benefício. Mas para alguém que está na magistratura, na carreira ativa, acaba sendo ali uma punição para ele injustificada, né? O mesmo juiz que decretou a prisão de gente como Sérgio Cabral, que roubou o estado inteiro do Rio de Janeiro, que devolveu dinheiro aos cofres públicos, que inclusive que possibilitou que dinheiro recuperado pela Lava Jato fosse utilizado para pagamento da folha de salários do funcionalismo do Rio de Janeiro, porque eles quebraram o Rio de Janeiro. O saque ao Rio de Janeiro levou à quebra do Rio de Janeiro, não conseguiu nem pagar os funcionários. E aí o juiz faz esse trabalho, consegue até recuperar dinheiro para pagar funcionalismo público e agora é tratado dessa maneira. Então, respeitosamente, creio que o CNJ errou flagrantemente nesse caso e a OAB se presta a um papel não muito dignificante ao querer impedir até que o juiz possa ganhar a vida de uma outra maneira, né, que possa advogar. Eu fico lembrando aqui a figura do Rui Barbosa, que lá em 1896 defendeu a independência da magistratura, num caso envolvendo um juiz do Rio Grande do Sul, o Alcides de Mendonça Lima, que foi perseguido pelo Júlio de Castilhos, porque ele contrariou os interesses do governador do Rio Grande do Sul de então. Rui Barbosa foi até o STF, né, para garantir que o juiz não fosse processado injustamente. E agora nós temos essa situação. Espero que a OAB possa refletir melhor sobre esses fatos e chegar a uma resolução diferente do que declarar o juiz Bretas o persona non grata. Doutor, nós temos hoje um crescimento muito perigoso aí, né, do crime organizado no país. Inclusive, os Estados Unidos sugerindo que vão classificar as organizações criminosas brasileiras como organizações terroristas, tal qual o presidente Trump fez com os cartéis de drogas do México e lá no passado com os cartéis da Colômbia. A gente sabe que também ontem não só foi lido aí o requerimento de instalação da CPMI do INSS, mas também da CPI do Senado do crime organizado. O que o senhor acha? Hoje a gente tem um exemplo de El Salvador, o Bukele, que saiu aí de um índice de homicídios por 100 mil habitantes da faixa dos 120 por 100 mil habitantes para 1,9. Hoje é um dos países mais seguros do hemisfério ocidental. E a gente vê o Brasil perigosamente. O senhor, inclusive, que foi vítima aí de um plano de assassinato por parte do PCC. Como é que o senhor vê, a partir dessa CPI, se a gente pode, né, endurecer a nossa legislação para lidar com esse problema que está se alastrando no Brasil, inclusive com denúncias de infiltração do crime organizado no Estado, por meio até de patrocinando pessoas para prestar concurso público, e o Brasil se tornando aí um narco-estado, pelo menos à luz da comunidade internacional. Como é que o senhor vê essa situação atual e o que pode ser feito pelo Congresso para endurecer o tratamento a essas organizações criminosas? Creio que se teve alguém que combateu não só o crime de corrupção, mas a criminalidade organizada nesse país, fui eu. No Ministério da Justiça, a gente foi para cima do crime organizado, tanto é que tem essa infeliz consequência, e não digo isso com nenhuma vaidade, mas eu sou o único ministro da Justiça que sofre retaliação do crime organizado com esse plano, né, de vingança contra a minha pessoa. Mas a gente não vai aqui esmorecer. Olha,
a criminalidade organizada e violenta está escalando no nosso país. E mesmo o Paraná não está protegido. No Paraná, a gente tem uma polícia militar, polícia civil, polícia científica, que a gente tem um grande orgulho dela, faz um excelente trabalho, mas a gente está vendo, né, um reflexo dessa deterioração institucional do país inteiro, o crime organizado se manifestar esporadicamente no nosso estado. Veja aí esse recente tiroteio à luz do dia lá no bairro Parolim, em Curitiba. As gangues se sentindo à vontade para se confrontar à luz do dia, com tiro perdido atingindo lá o prédio do TRE e até uma servidora do TRE. Vi também recentemente uma informação de um ataque com metralhadora, também por uma facção, aí na cidade de Curitiba, um veículo, né, que acabou sendo depois incendiado. Então nós temos que aumentar o rigor. Primeiro, aqui no Congresso, temos que endurecer a legislação. Essa conversinha de que endurecer a legislação não resolve é falácia. Tem que ter certeza e rigor na punição. Eu tenho feito minha parte, eu acho que eu sou uma referência aqui de rigor na segurança pública, ajudei, a meu ver, tive um papel importante para aprovar a lei que deu fim às saídas temporárias. Tá? Esse projeto estava travado no Senado e foi graças a uma emenda de minha autoria que ele acabou sendo aprovado e daí foi para a Câmara. Tenho projetos aprovados também aqui no Senado que agora tramitam na Câmara. Eu destaco aqui o narcocídio, que aprovamos aí há 2 semanas, era um projeto do senador Jaime Campos que eu relatei, que é para punir mais rigorosamente o assassinato vinculado ao tráfico de drogas, que é a grande maioria do país, e também tirar isso do tribunal do júri, para não expor o jurado a uma retaliação por parte do tráfico de drogas ou do crime organizado, mas tem muito a ser feito. Agora, veja, o Paraná está melhor do que a média do país. Né? Veja, o estado mais violento hoje do país é a Bahia, governado pelo PT, aliás. Né? O índice de assassinatos lá na Bahia dobrou em 10 anos. Nós estamos melhor do que isso. Mas, na região sul, nosso indicador é o pior. Estamos pior do que Santa Catarina e piores do que o Rio Grande do Sul, pelo menos, em número de assassinatos por 100 mil habitantes. Então, o que nós temos que fazer? Pegar firme contra o crime organizado, e aqui eu não falo em bang-bang, mas falo sim em inteligência, estratégia, para que nós não deixemos acontecer com o Paraná o que aconteceu com a Bahia, o que acontece aí há mais de uma década com o Rio de Janeiro. Temos que ter uma luta inclemente, com base na lei, contra o crime organizado. Ótimo, senador. A gente conversa muito aqui também sobre uma certa insatisfação popular ou sobre a análise mesmo de alguns fatos em relação a uma queda de braço entre legislativo e o judiciário. Em alguns momentos a gente vê o judiciário ganhando aí violações de imunidade parlamentar, por exemplo. E aí algumas pessoas questionam a força que ainda tem o Congresso. É possível tentar recuperar essa força ou vai precisar, de fato, das eleições de 2026, uma renovação no Senado, ali um fortalecimento da oposição na casa? Precisamos, Mariana, de restaurar um equilíbrio entre os poderes. Né? Então, eu fui juiz há 22 anos, por 22 anos, eu respeito muito o judiciário. E a grande maioria dos juízes faz o seu trabalho com absoluta seriedade. Agora, nós temos visto algumas decisões que nos causam preocupação e aparentam envolver uma invasão da esfera legislativa. Esse recente julgado do STF sobre o Marco Civil da Internet, sobre o artigo 19, a meu ver, atravessou essa linha. É claro que ali são boas as intenções, né? Nós queremos ter um debate nas redes sociais que seja polido, que seja civilizado, que seja bem educado e que seja verdadeiro. Mas a dinâmica da vida é diferente. E o debate público ele é muito veemente. E às vezes ele pode ser carregado. E como é que a gente vai discernir, dentro desse debate público, o que é verdade e o que é desinformação? Quem que vai dizer isso? O Poder Executivo, o governo Lula? O governo Lula que dizia lá, o Lula que dizia nas eleições que ele não apoiava ditadores e agora está lá, foi lá aplaudir o Vladimir Putin na Rússia, as tropas que invadiram a Ucrânia, até ofendendo aqui os paranaenses, que nós temos a maior comunidade de imigrantes, de descendentes da Ucrânia no nosso estado. Então o Supremo, ao meu ver, ele estava insatisfeito com o conteúdo atual do artigo 19, da lei do Marco Civil da Internet,
e remodelou. Só que ele não tem um mandato para remodelar aquilo com o qual ele não discorda. Ele tem, sim, o poder de rever a constitucionalidade das leis. Mas essa lei vigorava há tanto tempo e ninguém questionava a constitucionalidade dela. E, de repente, ela fica inconstitucional. Então, assim, é uma matéria que caberia ao Congresso e precisa haver um reequilíbrio. Talvez esse reequilíbrio só venha adiante com a formação de uma nova maioria no Congresso Nacional. E aqui não digo isso que a gente tem que entrar numa guerra entre poderes, não. Mas precisa ter um reequilíbrio para restaurar as prerrogativas do parlamento. Não privilégios, mas é o senador e é o deputado que representa a população. E cabe a nós a formulação dessas políticas públicas legislativas. Até porque, se o cidadão ficar insatisfeito conosco, ele não reelege, não nos reelege, manda a gente embora. Ele não pode fazer isso com os ministros do Supremo Tribunal Federal. Então está precisando mais autocontenção judicial. Eu tenho dito isso há muito tempo. Né? Precisamos restaurar o equilíbrio na República. Senador, o senhor, né, falou de 2026 e nós temos aí a eleição presidencial muito importante no ano que vem. O principal nome à direita do Jair Bolsonaro, ele está inelegível, né? Teve a questão das 2 condenações no TSE e muito provável que não sejam revertidas, dado o andamento aí da situação. Como é que o senhor vê esse cenário 2026 presidencial e se o senhor já tem um nome aí em vista que pode contar com o seu apoio eventualmente numa candidatura a presidente? O que eu sei, Fede, que eu não vou estar nesse ticket presidencial. Né? Porque, na verdade, como disse, né, eu estou no Senado fazendo aqui meu trabalho e se tiver o plano eleitoral, né, isso vai ser tomado mais adiante, a decisão. Se for tomada essa decisão, será para o governo do Estado, né, jamais aí a questão presidencial. Mas nós temos o Bolsonaro, que é o nome mais forte nas pesquisas, né, uma liderança inequívoca no campo da direita. Existem, porém, essas questões jurídicas, né, que podem inviabilizar a candidatura no próximo ano. Vamos ter que aguardar os acontecimentos. E daí, o que nós temos é o que, na verdade, a imprensa tem divulgado, né, com bastante frequência, uma série de potenciais candidatos. A via da presidência é uma via estreita, teremos que ver qual nome que vai prevalecer. Mas o que eu desejo realmente é que todos do campo da direita e centro-direita, todos aqueles que entendem que um novo governo do PT seria absolutamente desastroso, né, para o nosso país, estejam juntos, sem ali conflitos, ou ainda que concorrendo separado, que não haja aquela autofagia no campo da direita e da centro-direita ou na oposição ao Lula. E aí os candidatos que têm se colocado são, né, o governador Tarcísio, lá de São Paulo, o governador Ronaldo Caiado, que é do União Brasil, inclusive, que faz um excelente trabalho ali em Goiás, especialmente no campo da segurança pública. Nós temos o próprio governador Ratinho Júnior, que tem se apresentado, né, como um potencial candidato e apresentado aí o Paraná como uma vitrine. Nós temos o governador Romeu Zema, também ali do estado de Minas Gerais, né, do grande estado de Minas Gerais, ou seja, temos vários potenciais candidatos. Na verdade, a gente fica naquela situação, né, vamos elencar todos, até porque a gente não sabe quem vai ser o candidato ao final, mas eu tenho certeza, espero que todos estejam unidos contra o Lula no próximo ano. Ótimo, senador. Muito obrigada pela sua participação. Seja sempre muito bem-vindo. As portas estão sempre abertas aqui na Gazeta do Povo. Muito obrigado. Um grande prazer sempre falar com vocês, né, pela gentileza, cordialidade. E a gente está aí para isso também, né? A gente quer responder as perguntas e prestar contas aí do nosso mandato aqui no Senado Federal. Ótimo, até a próxima. Até. Senador Sérgio Moro, que já veio presencialmente no começo do programa Entre Linhas aqui, quando era no outro horário, já participou outras vezes, sempre muito disponível aqui também. É importante a gente sempre falar isso, porque a gente está sempre na agenda, sempre tentando trazer a maior quantidade possível de parlamentares aqui para vocês acompanharem, para vocês tirarem as dúvidas também. E muitos não dão muita atenção, já, né, às vezes nem respondem direito. E a gente valoriza muito, né, quando os parlamentares topam, estão presentes, estão disponíveis aqui. Inclusive, a gente estava falando sobre a questão dos presidenciáveis.
Tenho já um spoiler para vocês da coluna Entre Linhas do sábado na Gazeta do Povo. Será com o Romeu Zema. Tive a oportunidade de conversar com ele não pôde participar aqui porque está na China, então eu fiz apenas a conversa pelo telefone, a gente fez uma entrevista bem bacana, você vai entender melhor o posicionamento de Romeu Zema, que também é um dos presidenciáveis aí. E só dando um spoiler, não vou contar tudo para ficar de surpresa, mas ele fala que provavelmente vão ter vários nomes da direita disputando entre si, inclusive em 2026. Certo? Confiram então no fim de semana a coluna Entre Linhas, entrevista exclusiva com Romeu Zema. Frederico. Novamente a gente vê Alexandre de Moraes sendo citado, né, em processo nos Estados Unidos, na justiça americana. A gente conversou algumas vezes já aqui no programa Entre Linhas com o advogado Martin De Luca, inclusive por sua intermediação, ele que é advogado do Trump. A gente vai ouvir agora o Martin De Luca explicando, para quem não conferiu na semana passada, rapidamente ali do que se trata essa novidade, essa nova citação de Alexandre de Moraes, e aí a gente discute aqui na mesa. Vai lá, Vitor Kunze, o nosso comandante. Sim, a inovação não é uma inovação, na verdade, é uma emenda, uma nova denúncia sobre a mesma denúncia inicial que foi apresentada em fevereiro, e ainda não teve resposta, ninguém apareceu lá para defender o ministro, e expande o que originalmente foi denunciado lá em fevereiro, para incorporar exemplos de diversos casos de cidadãos americanos, residentes dos Estados Unidos, dissidentes políticos do Brasil, fisicamente em território americano, postando nas redes sociais, né, críticas, etc., o qual levou a ordens de censura sobre o que esses usuários estão postando em território americano. E com a determinação do Departamento de Justiça que não tem como isso enquadrar dentro do marco da lei, dentro do marco dos tratados bilaterais Brasil e Estados Unidos, o que a gente acaba fazendo nessa ação é expandir ela, alegando que as ações são ultravires. Ultravires que significa, que significa ações, né, que estão fora do marco da lei, ou do que são as ações oficiais de um funcionário público. Quando ações são ultravires, um funcionário público pode ser responsabilizado como pessoa física pelo acontecido, né? Então, é muito assim, interessante porque se as ações e os mandados, como nós chamamos as ordens de mordaça, que foram encaminhadas para os Estados Unidos, para empresas sem vínculo nenhum com o Brasil, para exercer censura sobre território americano, para a monetização de contas, tirar das plataformas usuários que incomodam, na opinião deles, incomoda ao ministro Alexandre de Moraes. Se isso não está dentro do quadro da lei, não está dentro do permitido pelo tratado bilateral, pela Convenção da Haia, pelo nenhum mecanismo jurídico, então poderiam ser considerados atos fora das funções oficiais que te dão imunidade como funcionário público. Porém, você pode ser responsabilizado como pessoa física por danos, prejuízos, etc. Ótimo, Frederico. A gente vê então que tudo aquilo que a gente tem discutido, aplicação de sanções a Alexandre de Moraes, a gente pode estar um pouco mais perto disso agora, né? Nesse caso, Mari, as eventuais condenações do ministro nessa ação promovida pelo Rumble e pelo Truth Social, que é a rede social do presidente Donald Trump, que em fevereiro deste ano moveram uma ação contra o ministro Alexandre de Moraes no estado da Flórida, basicamente alegando o seguinte, que o ministro violou o direito internacional, que prevê lá 3 formas em que quando um juiz de um país quer que a sua decisão judicial venha a surtir efeitos em outro país, em outra jurisdição nacional. Ocorre que o ministro Alexandre de Moraes expediu uma ordem de censura contra o Alan dos Santos, que hoje se encontra exilado politicamente nos Estados Unidos, inclusive teve o seu pedido de extradição negado pelo governo americano em março do ano passado,
E o ministro Alexandre de Moraes, em fevereiro desse ano, então expediu uma ordem de censura dirigida ao Rumble, essa empresa que é concorrente do YouTube nos Estados Unidos, inclusive surgiu lá em 2013 como uma alternativa, pois o YouTube vinha também bloqueando uma série de pessoas por discursos políticos. Eles se colocaram como concorrentes do YouTube nos Estados Unidos. E eles receberam essa ordem de censura não pelo trâmite correto, quando um juiz quer que sua ordem venha a produzir efeitos numa outra jurisdição, existem 3 formas, basicamente. Você tem um tratado de assistência jurídica mútua, que foi celebrado entre o Brasil e os Estados Unidos em 2001, em que basicamente um juiz ele manda sua decisão para o Ministério da Justiça brasileiro, que então encaminha a sua decisão para o Departamento de Justiça americano, que vai analisar se aquela decisão judicial está conforme ao ordenamento jurídico americano. E também uma outra forma, nós temos a Convenção de Haia de notificações, que é muito similar a esse procedimento aí desse tratado celebrado entre o Brasil e os Estados Unidos, e por fim, o trâmite das cartas rogatórias. Ocorre que o ministro Alexandre de Moraes ignorou essas 3 formas existentes no direito internacional para que sua decisão, né, fosse levada ao conhecimento dessas plataformas de rede social, tanto do Rumble quanto do Truth Social, e ele simplesmente comunicou o Rumble por meio do seu advogado por meio de um e-mail. Ele descobriu o e-mail do Rumble nos Estados Unidos, do departamento jurídico do Rumble, e comunicou ao Rumble basicamente, olha, a partir desse momento censure o Alan dos Santos, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, ou seja, uma decisão judicial brasileira que pretende um alcance em todo o território do mundo, global, portanto um alcance global dessa decisão, sob pena de, se você não o fizer, será imposta uma multa contra o Rumble, ali aproximadamente R$50 mil por dia, e na hipótese de essa conduta ser reincidente, de não bloquear a conta do Alan dos Santos, o próprio fechamento dos serviços do Rumble no Brasil, que foi o que aconteceu. Desde fevereiro desse ano, o Rumble, assim como ele havia feito com o X, ele fez com o Rumble e proibiu a empresa de exercer suas atividades no território americano. E o que eles alegam, basicamente? Porque, primeiro, o Rumble ele não tem escritório no Brasil. As pessoas, quando acessam o site do Rumble, lá o rumble.com, eles acessam por meio da rede mundial de computadores, da internet, mas eles não têm um escritório aqui e operações no Brasil. O que o ministro Alexandre de Moraes fez, ele quis contornar o direito internacional, sabendo que a sua decisão não seria executável em território americano, primeiro, porque fere a primeira emenda da Constituição americana, que protege a liberdade de expressão no país que tem a maior tradição de proteção da liberdade de expressão no mundo. Fere também o artigo 230 da Lei de Decência nas Comunicações, uma lei americana, o artigo 230 da Constituição, dessa lei americana, que é muito similar ao nosso artigo 19 do Marco Civil da Internet. E o que diz esse artigo 230? Diz, olha, as plataformas de redes sociais nos Estados Unidos, os provedores de serviço de rede social, não respondem pelo conteúdo gerado por terceiros, tal qual diz o nosso artigo 19 do Marco Civil da Internet. E o ministro Alexandre de Moraes, ignorando, portanto, o direito internacional, buscou impor a sua ordem de censura contra o Rumble por meio dessa notificação por e-mail. Essa conduta levou o Rumble a promover essa ação judicial nos Estados Unidos em fevereiro, pedindo que a juíza desse uma decisão liminar declarando a inexequibilidade da decisão do ministro Alexandre de Moraes em território americano. E agora, no começo deste mês, eles fizeram um aditamento à petição inicial desse processo, requerendo não só a declaração de que essa decisão do ministro Alexandre de Moraes não pode ser executada em território americano, mas também que ele venha a ser condenado ao pagamento de uma indenização pelos danos causados às atividades do Rumble. O Rumble não só um serviço de rede social, mas também um serviço de armazenamento em nuvem de dados. E ele presta esse serviço para o Truth Social. E, portanto, essa decisão do ministro Alexandre de Moraes atrapalha as relações comerciais, tanto do Rumble quanto do Truth Social, mas também do Rumble com seus usuários. E eles, portanto, pedem
a responsabilização do ministro por esses danos, também aos danos reputacionais, porque, obviamente, se uma empresa é forçada de maneira ilegal a cumprir uma ordem judicial de censura e essa empresa tem como seu diferencial de produto justamente uma proteção à liberdade de expressão dos seus usuários, ao ser obrigada ilegalmente a censurar os usuários, isso fere a reputação e a imagem dessa empresa perante o mercado e os seus consumidores. E daí que eles peçam também a indenização por esses danos reputacionais. Esse tipo de processo nos Estados Unidos, ele costuma ter uma indenização que pode chegar na ordem, aí, na casa dos milhões, das dezenas de milhões de dólares. Então, hoje, qual que é a principal defesa do Alexandre de Moraes que ele pode alegar? Olha, eu sou um agente de um Estado estrangeiro e, portanto, eu gozo de uma imunidade processual diplomática. Ocorre que, conforme bem demonstrado na petição inicial pelo Rumble, o ministro praticou o que a gente considera de um ato ultra vires. O que significa isso? É quando você pratica um ato além das suas atribuições. Imaginem os senhores que o seu cargo de juiz do Supremo Tribunal Federal tem você tem umas atribuições conferidas por lei. E eles demonstram ali de forma cabal que o ministro violou as atribuições do seu cargo ao, por exemplo, instaurar o inquérito das fake news no dia 19 de março de 2019. O ministro reuniu ali as funções de investigador, promotor, acusador e juiz, portanto, violando todo o Código de Processo Penal e a própria Constituição, que atribuem ao papel de juiz ao juiz, o papel de promotor ao promotor, que tem a atribuição de promover, por exemplo, as ações criminais. E ele demonstra isso de forma muito didática para a juíza americana, que o ministro praticou esse ato ultra vires, portanto, além das suas atribuições, violando as suas atribuições e, portanto, ao praticar esse ato, ele não goza dessa imunidade de agente estrangeiro e, portanto, ele pode sim ser processado no território americano. E, portanto, ali é uma série de casos que eles trazem ali, exemplificando as ordens de censura do ministro Alexandre de Moraes, que censurou mais de 150 pessoas, conforme mencionado pelo advogado do Trump ali, Martin DeLuca, na sua petição, e dentre os casos de destaque, inclusive da Flávia Guimarães, que é uma brasileira, que mudou há mais de 30 anos para os Estados Unidos, ela adquiriu a cidadania americana, ela é casada hoje com um cidadão americano, ela tem uma filha americana com 18 anos de idade, e ela foi surpreendida. Um dia ela estava em casa, ela foi surpreendida com o bloqueio da sua conta no X. Ela, obviamente, não sabia de onde, o que aconteceu. Quando ela foi averiguar, ela descobriu que havia havido a mais nova vítima de censura por parte do ministro Alexandre de Moraes. Ela, então, numa viagem para o Brasil, ela tentou entrar no Brasil com seu passaporte brasileiro, ela tem um passaporte americano e brasileiro, e ela se surpreendeu ali no guichê da Polícia Federal com a informação de que seu passaporte havia sido cancelado pelo ministro Alexandre de Moraes. E também de que ela responderia a um processo a partir daquele momento de que ela teria se utilizado de documento falso para entrar no território brasileiro, quando na verdade ela só se utilizou do seu passaporte americano. Ele também cita o exemplo do Paulo Figueiredo, que teve as suas contas bloqueadas, seu passaporte cancelado e também foi censurado. O caso do Alan dos Santos, o caso da juíza Ludmila Lins Grilo, que também teve suas contas e ativos bloqueados pelo ministro Alexandre de Moraes. Dentre uma série de outros casos que demonstram que o ministro tenta, por meio da sua decisão judicial, atingir cidadãos americanos em território americano ou cidadãos residentes em território americano de forma legal. E o paralelo que o advogado traça da atuação do ministro Alexandre de Moraes é um paralelo, ele faz a comparação com o atual procurador-chefe do Penal Internacional, que ele também buscou, emitiu uma ordem de prisão contra o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e também contra os outros cidadãos americanos acusados de crime de guerra. Como os Estados Unidos não é signatário do tratado o Tratado de Roma, que levou à criação do Tribunal Penal Internacional, os cidadãos americanos estão fora da jurisdição desse Tribunal Penal Internacional. E o procurador-chefe desse tribunal, ele obviamente estava tentando extrapolar a sua jurisdição e atingir cidadãos americanos. Da mesma forma que hoje um juiz brasileiro, chamado Alexandre de Moraes, está extrapolando a sua jurisdição, tentando atingir com as suas decisões
cidadãos americanos e cidadãos estrangeiros residentes de forma legal nos Estados Unidos e, portanto, daí o motivo dessa ação nos Estados Unidos que busca sancionar o ministro Alexandre de Moraes por esse ilícito civil, né, e pelos danos causados ao Rumble na esfera aí contratual. Então, Mari, a gente tem essa expectativa desse processo. O ministro Alexandre de Moraes foi expedida ontem a citação do ministro para que, após citado, ele venha se defender no processo. Ele tem um prazo ali de 21 dias para se defender nesse processo. Se ele não apresentar a defesa, ele vai ser julgado à revelia. É o caso em que o réu é citado, ele acaba não comparecendo nos autos para se defender, e nesse caso ele vai ser julgado, mesmo que a revelia, se ele não apresentar e não constituir um advogado nos autos para se defender aí dessas acusações e dessas alegações feitas pelos advogados do Trump e do Truth Social, Mari. Ótimo, Frederico. Agora a gente vai ouvir novamente o Martin De Luca, ele explicando aí as diferenças até de como funciona o júri, a justiça americana. Vamos ver. Sim, o júri nos Estados Unidos é aplicado civilmente, então qualquer ação civil complexa pode demandar que seja julgada por um júri, que está acontecendo aqui. Isso assim é como os filmes que vocês assistem dos Estados Unidos. Eu sei que no Brasil não utiliza júri para tudo, lá utiliza sim, e também pode utilizar para ação civil. Então, como calcular os danos realmente são calculados dependendo do que sofreu cada parte que tem que ser indenizada. Então, quais foram os danos sofridos pela Rumble por ter sido, por exemplo, multada, por ter sido obrigada a se defender, por ter sido banida do Brasil. Se eventualmente se determina que as ações foram ilegais, então pode manifestar, ok, esses foram meus danos, aí essa pergunta é apresentada ao júri, e o júri vai determinar se está certo ou não o valor. Ótimo. A gente que entrevistou, então, o Martin De Luca algumas vezes aqui no programa Entre Linhas, logo ele deve voltar, a gente só não chamou dessa vez porque ainda não há tantas novidades. Ele realmente, de fato, antecipou esse conteúdo que está saindo em todos os lugares agora. Ele já tinha falado pra gente na semana passada. Frederico, mas isso não tem a ver com a lei Magnitsky, né? É outra coisa. Pois é, Mari. Esse processo busca uma condenação civil do ministro Alexandre de Moraes pela violação dos direitos do Rumble, né, nos Estados Unidos, por meio dessa comunicação violando o direito internacional. E, como o próprio Martin De Luca falou, nesses processos de alta complexidade, diferente do Brasil, no Brasil a gente só tem o tribunal do júri para os crimes dolosos contra a vida, né, os crimes de homicídio, por exemplo. Lá nos Estados Unidos é comum o júri também, não só em casos criminais, mas também em casos cíveis. E o que eles buscam é que o ministro Alexandre de Moraes venha a ser julgado nesse processo por jurados, que são pessoas comuns do povo, são sorteadas lá no distrito de Tampa, onde esse processo está correndo. Essas pessoas vão ser sorteadas para participar enquanto juradas e apreciar os fatos ali desse processo, e elas, assim, pessoas, cidadãos comuns americanos, virem a julgar o ministro Alexandre de Moraes. Destaque-se que no estado da Flórida, que é um estado majoritariamente conservador, hoje o atual governador Ron DeSantis, que inclusive é um grande defensor da liberdade de expressão, e portanto é um estado que preza muito a primeira emenda da Constituição americana e a proteção da liberdade de expressão. Então, os jurados, na sua maioria, provavelmente serão aí ardorosos defensores das garantias constitucionais americanas e da liberdade de expressão, e no eventual julgamento pelo júri, há uma grande probabilidade de que o ministro venha a ser condenado aí nos Estados Unidos a pagar essa indenização ao Rumble. O que não é. Fora isso, temos a questão da aplicação da sanção da lei Magnitsky pelo governo americano contra o ministro Alexandre de Moraes. Segundo informações, ele já teria inclusive perdido o visto, né, se ele vigente aí para entrar no território americano, mas ainda está em curso aí nos Estados Unidos, inclusive o caso já está na Casa Branca, que a aplicação da lei Magnitsky, que é essa pena de morte financeira, em que o ministro, se ele tiver ativos nos Estados Unidos, esses ativos são todos bloqueados e não pode mais estabelecer nenhum tipo de relação contratual ou financeira com empresas ou cidadãos americanos. E a gente sabe o impacto disso, que o impacto é tão grande que é comparado a uma pena de morte financeira, e aí o grande risco e a probabilidade de que o ministro Alexandre de Moraes venha sim a sofrer as sanções da lei Magnitsky. Agora, parece que o processo só atrasou um pouco, porque o governo americano está às voltas aí com a questão da guerra do Irã e Israel. Então, hoje, o tempo
principal da Casa Branca hoje está em cima dessa questão da eventual interferência ou não do governo americano nesse conflito entre Irã e Israel, mas as tratativas ali ainda estão continuando, a articulação para que mais cedo ou mais tarde, provavelmente aí dentro de 2 meses, o ministro Alexandre de Moraes venha também a ser sancionado pelo governo americano ali nessas sanções da Lei Magnitsky, fora esse processo aí que ele está respondendo no distrito de Tampa, na Flórida, Mário. Ótimo. Frederico, até antes da gente continuar o assunto aqui, quero mandar um abraço para Marcos Casagrande, Ana Góes, Daniel Camargo, Dona Idalina também, todos que estão aqui direto com a gente, um abraço para vocês. Se você ainda não deixou o seu like, deixa aqui, por favor, é bem importante para a gente. Frederico, falando em Moraes, tem a questão também aí, que ele deu mais um prazo para o Google agora responder sobre aquela questão da tal da minuta do golpe, né, que é algo que ninguém entendeu ainda quão concreto isso é, parece mais uma narrativa, e ele quer saber quem fez essa minuta do golpe. Pois é, Mari, uma das imputações feitas ao ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro, Anderson Torres, é de que ele teria sido aí o redator da suposta minuta do golpe. E o que ele pediu ali, dentre as medidas, após encerradas ali a fase das oitivas, né, dos interrogatórios dos acusados, a defesa do ministro Anderson Torres solicitou, então, como essa minuta vinha circulando aí no Google, estava disponível num PDF no Google, ele solicitou, a defesa do Anderson Torres solicitou que o ministro Alexandre de Moraes determine ao Google o fornecimento dos dados para saber quem fez o upload desse documento no Google. Porque esse documento já vinha circulando há muito tempo, é atribuída a autoria desse documento ao ministro Anderson Torres, que nega, inclusive, qualquer envolvimento com a feitura desse documento, e então por isso ele pediu para o ministro Alexandre de Moraes que o Google forneça esses dados, e aí vamos aguardar, né, para ver quem fez o upload desse documento, inclusive que ele fala, era um documento que circulava publicamente. Como é que esse documento chegou nas mãos do Anderson Torres? Alguém imprimiu, achou na internet, imprimiu e mostrou para ele. Isso é o que ele alega de que, inclusive não existe uma versão do documento em Word, ela foi localizada uma via física desse documento na casa do Anderson Torres, e ele alega então que esse documento já circulava na internet, o que ocorreu ali é que alguém imprimiu esse documento, achou na internet, imprimiu e levou para ele ter conhecimento do teor do documento, e que por isso que esse documento ali foi localizado na sua casa. Então, eles pediram esse acesso, esses dados aí por parte do Google, para descobrir quando que foi feito o upload desse documento na rede mundial de computadores, quem fez o upload desse documento, para tentar descobrir aí quem seria o autor dessa minuta que, né, fantasiosamente é chamada de a minuta do golpe, mas a gente sabe que, inclusive, o teor dessa minuta era a questão do estado de sítio, defesa ou da garantia da lei e da ordem, que estão previstos na Constituição Federal, Mari. Ótimo, Fred, agora a gente vai acompanhar nosso querido Vitor Kunze, o comandante aqui da nossa live, ele vai colocar uns prints aí pra gente analisar aqui também no programa sobre este assunto, essa questão da, entre muitas aspas, minuta do golpe. Você consegue dar uma olhadinha aí, eu que tô sem o retorno aqui, seria a publicação, né, a impressão aí dessa suposta minuta do golpe. Isso, e você vê ali no parágrafo 1º que fica decretado o estado de defesa, que, como eu disse, está previsto ali na Constituição Federal, nos artigos 136 a 141, o artigo 1º invoca justamente esse artigo constitucional para a decretação do estado de defesa, o que basicamente mostra, conforme o próprio Mauro Cid reconheceu agora nesses diálogos revelados pela revista Veja, numa conversa com o advogado do Marcelo Câmara, um coronel que era assessor do Bolsonaro, que também está sendo processado nessa questão aí da suposta tentativa de golpe de Estado, o Mauro Cid reconhece que, olha, ele nunca utilizou a palavra golpe, porque essa palavra nunca foi utilizada por ninguém que está sendo acusado. O que eles discutiram de forma muito breve e foi logo descartado era a hipótese de eventual decretação do estado de sítio, defesa ou da garantia da lei e da ordem, que, repito, está previsto na Constituição Federal, nos artigos 136 a 141. E me recordo ainda, no auge das manifestações do impeachment contra Dilma Rousseff, lá em março de 2016, ela chegou a convocar uma reunião com o então comandante das Forças Armadas, general Vilas Boas, para perguntar para ele o que ele acharia da decretação do estado de sítio para conter as manifestações contra o governo dela naquele momento. A Dilma também vai ser acusada de golpe, quando ela, né,
convocou um militar e questionou ele sobre a possibilidade da decretação de estado de sítio naquele momento, e o general Vilas Boas ali deixou muito claro que não caberia, que na visão dele não existiam os fundamentos de fato e de direito para a decretação daquele estado de sítio, assim como nas discussões travadas pelos militares ali e o Bolsonaro, naquele momento, o brigadeiro, o general e o almirante, todos chegaram à conclusão que não seria o caso de decretação de estado de sítio, defesa ou garantia da lei e da ordem, e, portanto, essa fica reforçada aí, essa fantasia da narrativa do suposto golpe, que o Mauro Cid, que é o colaborador, e a suposta prova principal aí, o pilar que sustenta a acusação do Procurador-Geral da República, ele não se utilizou em nenhum momento da palavra golpe, e essa foi a forma em que, como tanto o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, quanto o ministro Alexandre de Moraes vieram, né, a nomear essa minuta, mas que, como deixa muito claro ali, essa via física desse documento, o artigo 1º é muito claro de eventual decretação de estado de defesa, e, portanto, estado de defesa é um mecanismo previsto na Constituição, repito, dos artigos 146 ao artigo 141 da Constituição Federal, para quem tiver a curiosidade de ler e acessar, digita aí no Google, Constituição Federal, abra o documento, vai lá no artigo 136 e leia. Inclusive porque, para a decretação desse estado de sítio de defesa, o presidente da República ele convoca 2 conselhos, órgãos consultivos da presidência da República, que são o Conselho de Defesa Nacional e o Conselho da República. Sabe quem fazem parte desses conselhos? Você tem, por exemplo, o presidente do Senado, o presidente da Câmara dos Deputados, o líder da minoria e da maioria no Congresso Nacional, os chefes, comandantes em chefe das Forças Armadas, ministro da Defesa, uma série de autoridades, antes da decretação, elas são ouvidas para que então seja decretado o estado de sítio. Para ver como ali não passava de meras ilações ali que eles estavam estudando, aventando a possibilidade, cogitando da possibilidade da eventual decretação. E a gente sabe, quando você vai estudar as fases do crime no processo penal, você tem quase fases, basicamente. Você tem a fase da cogitação, da preparação, da execução e da consumação. No Brasil não se punem as duas fases, a fase da cogitação e a fase da preparação. Então, só se pune um ato como crime a partir do momento em que o agente ativo do crime passa a executar o crime. Portanto, nas duas últimas fases, a fase da execução e, por fim, da consumação. Então, não cabe, nesse caso, o processo por uma suposta tentativa de golpe de Estado, pois, quando muito, teria se cogitado não de um golpe, mas da decretação de estado de sítio, defesa e garantia da lei e da ordem, e cogitação não é crime, e, portanto, não há motivo, não há o que a gente chama em processo penal justa causa para que essa ação tivesse continuidade, e obviamente a gente sabe que ela só tem tido continuidade porque se trata de uma perseguição política e não de um processo jurídico, infelizmente. Ótimo, Frederico. Agora a gente vai receber aqui no programa Entre Linhas, deputado Hélio Lopes. Seja bem-vindo novamente aqui ao nosso programa, uma honra recebê-lo. Boa tarde. Acho que o senhor está sem áudio, com o áudio desligado, deputado. Vamos ver se recuperamos ali o áudio. Está me ouvindo? Agora sim. Está me ouvindo? Agora sim, boa tarde. Boa tarde, Mariana. Boa tarde, Frederico. É uma honra poder, nessa tarde de hoje, falar com vocês. Ótimo, viu? A gente tem alguns assuntos para tratar aqui com o senhor. Antes, só para contextualizar, já que a gente tem trazido algumas pautas aqui nos últimos dias, sobre a questão da queda de braço do Legislativo com o Executivo em relação ao aumento do IOF, entre outras pautas, e tem também, né, aquela questão que já tem há um bom tempo acontecendo entre a queda de braço também do Legislativo com o Judiciário. Como o senhor tem visto, né, a força do Congresso nesse momento, né, e como deve ficar daqui para frente? A gente sabe que tem eleições em breve, a importância também de uma renovação no Congresso. Qual que é a sua análise, por enquanto, do poder, da força do Congresso em relação aos outros poderes? Mariana, eu tenho entendimento que quem foi eleito pelo povo para legislar somos nós, parlamentares aqui do Congresso. Nós temos aqui o poder executivo, temos o poder legislativo e o poder judiciário. Eu acho que, de acordo com o que está dentro da Constituição, se cada um respeitar seu espaço, o Brasil vai caminhar muito bem.
É o que está acontecendo, que nós aprovamos uma lei aqui, a lei é aprovada lá no Senado, e o STF que diz que se a lei tem que ser colocada em prática ou não. Que eu sei, só tem Câmara dos Deputados e Senado Federal. O STF é para julgar de acordo com a Constituição Federal. Eu acho que não é queda de braço. É uma eleição que está vindo, a gente que o Senado cheio de reforçado, e não é para perseguir o STF, é para fazer valer a Constituição Federal. Deputado, nós tivemos aí, né, a aprovação do requerimento de urgência para votação desse decreto que susta o decreto do Poder Executivo que aumenta o IOF. Como é que o senhor vê hoje a questão? Nós temos uma situação fiscal muito alarmante no Brasil, aumento dos gastos públicos, né, déficits crescentes do governo e há clima hoje no Congresso para aumento de impostos. Como é que o senhor vê essa questão? Não há clima. Chegando aqui na casa, qualquer pauta relativa ao aumento de tributação, nós vamos votar contra. O recado foi muito bem dado, porque esse governo só está pensando em tributar, mas não está fazendo a economia, não está respeitando o teto de gasto. Então, nessa casa, pelo entendimento, demos um recado muito forte para o Executivo. Mais uma derrota, porque o IOF, aqui nem adianta vir com essa pauta, porque a população brasileira não aguenta mais tanto tributo. Deputado, outro assunto que inclusive a gente trouxe aqui, a gente teve mais cedo entrevista também com o senador Sérgio Moro, é a CPMI do INSS, né? A gente vê todo mundo cobrando aqui direto, todos os dias do programa tem alguém comentando, a gente vê tantos assuntos, parece que passam na frente, a gente sabe da importância dessa CPMI, do roubo dos aposentados, como deve ficar e como a oposição deve trabalhar em cima dessa CPMI também, tendo em vista que o importante é que investigue de verdade, que não deixe nenhum nome de fora, né? Eu também espero isso, não só eu, como a população brasileira. Esperamos que investigue todos os envolvidos e seja realmente ali punido, porque, além de falar, os idosos não estavam nem sabendo que no seu contra-cheque tinham tirado um recurso. Tem um parente do presidente da República que diz que está envolvido, disseram que tem parlamentar, nós não sabemos, porque eu, por exemplo, não tive acesso à documentação. Então, a mídia está sempre noticiando dos envolvidos. Creio eu que essa CPMI ela deve investigar corretamente. Olha o absurdo. Tem gente que diz que começou no governo Bolsonaro. Falei, gente, como é que começou no governo Bolsonaro se um dos beneficiados, um dos beneficiados é um parente do presidente da República? Imagina só, como é que o governo Bolsonaro vai facilitar uma corrupção que ele sempre foi contra? Outra, eu falei para a esquerda, então se vocês estão falando que foi o Bolsonaro, e eu sei que não foi, assina a CPI. Ah, não posso assinar, assina a CPI. Então, foi lá para o Senado, assinar a CPMI. Eu espero, sabe, que com certeza apareça e seja punido. Também não adianta aparecer os culpados e nego passar a mão por cima, não prender ninguém. Realmente, a gente vê que os maiores atingidos aí, né, pelo roubo do dinheiro dos aposentados e pensionistas são pessoas de mais idade em situação de vulnerabilidade. O senhor poderia nos falar sobre o projeto de lei da sua autoria que foi aprovado essa semana e que aumenta a pena aí para, né, pessoas que venham abandonar idosos e pessoas vulneráveis? Esse meu projeto de lei, ele deu início aqui na casa, que aumenta a pena para maus tratos e abandono de incapaz. Aqui ele passou 2020 de forma unânime. Ele foi para o Senado. Eu fiquei muito tempo solicitando o presidente, que era o Pacheco, para colocar, tendo em vista que é uma segurança mais para os incapazes. Não conseguimos. Esse ano, o nosso lá presidente, o presidente
do Senado, ele colocou, votou de forma unânime, voltou para casa e aprovou. Agora, o que é que falta? Falta o governo. Ele vê ou não, ou sancionar. Eu espero que ele vá sancionar. E um detalhe que esse projeto, quando ele foi lá para o Senado, o relator aperfeiçoou. Antigamente, dando maus tratos de incapaz, era tratada na justiça, na juizada especial. Quando equiparou com a Lei Maria da Penha, automaticamente o dono da ação agora é o Ministério Público. Então, aumentou as penas para os mais vulneráveis. E essa lei, que eu até chamo de Lei da Responsabilidade Familiar, esperamos que a violência contra os incapazes, os abandonos, tenham basta. Deputado, muito obrigada pela sua participação. Volte sempre aqui ao Entre Linhas. Eu que agradeço. Parabéns pelo trabalho, por essa transparência, por demonstrar realmente a boa comunicação. Estou sempre às ordens para poder participar do programa de vocês. Tá ótimo, obrigada. Frederico, a gente conversou com o deputado sobre a questão da CPMI do INSS, a gente sabe da importância dessa CPMI, desde que seja feita de fato para investigar, e que nomes importantes não fiquem de fora. A gente sabe que tem nomes ali que o governo Lula não quer que sejam investigados, né? Ah, com certeza, Mari. Então a gente teve ontem, né, essa novidade aí do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, na sessão do Congresso Nacional, fez a leitura do requerimento para a instalação da CPMI do INSS. Ela que vai contar aí com 15 senadores e 15 deputados federais, que são os titulares mais 15 suplentes, tanto 15 suplentes deputados federais e 15 suplentes senadores, e agora abriu-se o prazo aí para indicação das várias bancadas dos nomes que virão a compor essa CPMI do INSS. A probabilidade dela ser instalada, considerando aí o calendário do Congresso, é de que venha de fato a iniciar os seus trabalhos só em agosto. Porque nós teremos agora a questão aí da agenda de festividades das festas juninas, que vão atrasar um pouco a agenda do Congresso. No começo já de julho, o famoso lá, o Gilmar Palusa, aquela reunião organizada pelo ministro Gilmar Mendes em Lisboa, para que as altas autoridades da República venham se reunir lá em Lisboa e tramar contra o povo brasileiro. E aí na segunda metade, final de julho ali, nós temos o recesso legislativo, então os trabalhos voltam em agosto. E a probabilidade maior é de que só se inicie o trabalho dessa comissão em agosto agora. Ocorre que há um nome já que está sendo ventilado para ser o presidente da comissão, que é o do senador pelo estado do Amazonas, Omar Aziz, o que é um péssimo precedente. Para quem não se recorda, ele foi um dos integrantes ali da CPI do Covid, e que se transformou num circo, absoluto circo, e que acabou não dando em nada nas investigações que precisavam ser aprofundadas naquele momento sobre desvios de verbas e, né, a compra dos respiradores, por exemplo, que se descobriu era uma empresa que vendia bebidas e estava vendendo respiradores pelo consórcio Nordeste, e os fatos acabaram não sendo apurados da maneira como se esperava. Então a grande expectativa aí para quem virá compor essa CPMI, para que essas investigações sejam aprofundadas, e essa investigação se vê que cada dia, como diz ali, cada enxadada é uma minhoca, porque toda semana são novos fatos revelados. Nós tivemos ontem, já comentamos aqui, mas uma reportagem que revelou que das 595 emendas apresentadas no texto da medida provisória do governo Bolsonaro, que buscava aumentar o controle sobre aí esses descontos das taxas associativas de aposentados e pensionistas, descobriu-se que 96 dessas emendas foram apresentadas por 15 parlamentares, e quando foram analisar os metadados dos documentos apresentados, do PDF, que foi protocolado no sistema legislativo lá da Câmara e do Senado, descobriu-se que quem havia redigido esses documentos, essas emendas, não foram os gabinetes dos deputados e senadores, mas sim a própria CONTAG,
que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura. Só ela, sozinha, recebeu 2 bilhões de reais do dinheiro dos aposentados e pensionistas, e essa entidade redigiu 96 das emendas apresentadas pelos deputados e senadores. Obviamente que desses 15 deputados e senadores, 9, adivinham qual partido? Do PT. Até é engraçado que um dos parlamentares que apresentou essa emenda foi o atual senador pelo estado da Bahia, Jacques Wagner, que ontem, quando da leitura do requerimento de instalação da CPMI, ele deu uma declaração: veja, não havia por que instalar essa CPMI, os fatos já estão sendo apurados pela Polícia Federal e pela Controladoria Geral da União, e, portanto, a CPMI não tem propósito para ser instalada. Obviamente que ele não quer que seja instalada porque ele é um dos congressistas ali que apresentou essa emenda redigida simplesmente pela entidade que está também envolvida no escândalo aí, no roubo do dinheiro dos aposentados e pensionistas. Fora também a revelação ontem, que veio a público, de que o presidente do Sindinap, o Sindicato Nacional dos Aposentados e Pensionistas, cujo vice-presidente é o irmão do Lula, o Frei Chico, frequenta a mansão, uma chácara no município de Ibiúna, no estado de São Paulo. É uma mansão que pertence ao presidente do Sindinap. E, obviamente, ele comprou essa chácara e a reformou justamente quando o escândalo do dinheiro do roubo dos aposentados estava ali no seu ápice. E quem frequenta muito a sua chácara é justamente o irmão do Lula, o Frei Chico, que é o vice-presidente da entidade. Então, você vê aí que há uma preocupação do governo em relação a essa CPMI, porque se ela for uma CPI que for levada a séria e, de fato, fazer uma investigação, se ela fizer uma investigação aí dos fatos, tal qual como se espera, porque a CPI dispõe de mecanismos para fazer isso, como a quebra de sigilo bancário, por exemplo, e sigilo fiscal, a gente espera que se cheguem aí aos responsáveis. E há ainda mais um fato que veio a público, de que há hoje também, envolvendo esse escândalo, um inquérito em curso no gabinete do ministro Dias Toffoli, porque já há o nome aí de um parlamentar federal envolvido no escândalo do INSS. E a gente gostaria de ver, né, a celeridade com que o Supremo imprime aí ao processo da suposta tentativa de golpe de Estado, e a gente vê que até agora a impunidade rolando nesse caso do INSS, em que as pessoas que participaram desse esquema, o tal do careca do INSS e todos os demais envolvidos ainda não estão responsabilizados pelo esse escândalo que chega aí na ordem de 7 bilhões de reais e atinge 9 milhões de brasileiros, Mari. Ótimo. Frederico, outra questão para a gente comentar antes de Bruno Souza chegar aqui e contar para a gente sobre um caso absurdo na UFSC, né? Mais um absurdo de como a doutrinação ideológica universitária tem acabado com a história da própria universidade. Vou trazer aqui o seguinte: 76% dos brasileiros são contra o aumento do número de cadeiras na Câmara dos Deputados. Mesmo assim, esse assunto está sendo analisado pelo Senado, e aí a gente pode ver talvez um aumento de 513 para 531. É coisa demais, né, Frederico? É mais um absurdo, né, Mari? A gente tem falado tanto aqui, né, da situação fiscal do Brasil. O país tem hoje uma dívida pública de 76% do PIB. Você vê a questão da gestão das empresas estatais. Os Correios deram um prejuízo de 600 milhões em 2023, 1 bilhão e 700 milhões só no primeiro trimestre desse ano. No ano passado, 2,6 bilhões de reais. As estatais, no geral, no ano passado deram um prejuízo de 6,3 bilhões de reais. E os deputados pensando em aumentar o número de cadeiras aí de 513 para 531. Mais um absurdo, assim, considerando, né, o esforço que a sociedade precisa fazer para pagar a conta aí do gasto público. E, mais uma vez, eles querem aumentar cargos, aumentar salários. E a gente sabe que o impacto dessa medida ele foi estimado, a princípio, em 70 milhões de reais o custo anual desses 18 deputados a mais. Só que, se você for pensar em termos de emenda parlamentar, etc., vai passar da casa de bilhão. E você vê a insensibilidade do parlamento nas causas aí, né, que importam para a sociedade, mais um mau exemplo, e que há muita probabilidade, estava previsto para ser votado ontem no Senado, já passou na Câmara dos Deputados a aprovação aí desses cargos, mas
18 cargos de deputado federal, era para ser votado ontem, só que acabou não dando tempo diante de outras votações ali que estavam correndo no Senado e provavelmente vai ser postergado para a semana que vem. E a preocupação aí de que, mais uma vez, diante dessa situação do descalabro fiscal do país, os deputados e senadores insensíveis querendo aumentar aí mais 18 cargos quando não há necessidade disso. Esse projeto de lei decorre de uma decisão do Supremo que fez uma recomposição do número de cadeiras em alguns estados, com o novo censo do IBGE. Há estados que perderam cadeiras e outros que ganharam. Por exemplo, Santa Catarina ganharia uma cadeira de deputado federal porque sua população aumentou. Outros estados perderiam. Então, em vez de fazer simplesmente uma recomposição das cadeiras das 513, alguns estados perderiam, outros ganhariam, eles querem criar mais 18 cargos, mostrando aí a insensibilidade do parlamento, né, com o atual momento econômico e fiscal vivido pelo Brasil, Mari. Ótimo, Frederico. A gente já vai receber aqui Bruno Souza para comentar sobre a seguinte questão. A UFSC apaga nome de ex-reitor da universidade. A motivação seria a revisão histórica, esse termo bem presente nos diálogos, na doutrinação das universidades. Essa revisão histórica seria suposta ligação com o regime militar. Mas aí o custo disso seria apagar a história da própria universidade, de quem fundou a universidade, né? Nada que nos surpreenda, considerando aquilo que acontece hoje, infelizmente, nas universidades públicas, principalmente no Brasil, né, Frederico? Pois é, Mari, você vê essa decisão aí do Conselho Universitário da UFSC de mudar o nome do campus. O nome era do reitor, que era o fundador aí da instituição, da Universidade Federal de Santa Catarina, e ele foi acusado de ter participado ali, de alguma maneira, de perseguição aos alunos na época, né, dos governos militares, ali na década de 60 e 70 no Brasil. E há aí um porém, porque não se ficou comprovado de maneira alguma que ele tivesse participado, tivesse qualquer participação em atos naquele período. E uma própria pesquisa da Associação de Professores, a decisão pela não mudança do nome acabou prevalecendo ali na Associação dos Professores e, no entanto, o Conselho Universitário decidiu alterar o nome aí da sede da Universidade Federal de Santa Catarina. E não espanta, para quem conhece um pouco da histórico da Universidade Federal de Santa Catarina, essa foi uma universidade em que, em 2015, o curso de Relações Internacionais, ele teve como sua aula magna a presença do embaixador da Coreia do Norte, para falar sobre a filosofia do Kim Il-sung, que é o fundador, né, da Coreia do Norte, lá, o ditador, a ditadura mais sanguinária do mundo. Inclusive, não estamos na sexta-feira com as dicas culturais, eu até queria deixar uma dica aqui para os nossos espectadores, para quem assinar aí a plataforma Netflix, assistir o documentário que chama Propaganda Game, que mostra ali os horrores do regime da Coreia do Norte e como as pessoas vivem ali numa distopia completa, uma ditadura sanguinária, e a UFSC, lá em 2015, convidou o embaixador da Coreia do Norte para falar sobre as maravilhas do regime coreano para os alunos do curso de Relações Internacionais. Então, isso mostra o quanto a infestação ideológica do ambiente universitário no Brasil e esse exemplo da mudança do nome, esse revisionismo histórico, né, que já tem sido feito, inclusive, na cidade de São Paulo. Tivemos recentemente uma decisão judicial determinando a mudança de nome de viadutos, inclusive do presidente Castelo Branco, de outras figuras aí da época do regime militar, e que teriam, né, que ter nomes ali, uma nova denominação mais condizente com os direitos humanos na visão ali da juíza que deu essa decisão judicial em São Paulo. E não espanta essa nova decisão da UFSC, considerando ali que é uma das universidades, infelizmente, que tem aí uma contaminação ideológica dos seus cursos em geral, infelizmente não só das ciências humanas, mas inclusive eu conheço vários relatos no próprio curso de Física, de perseguição ideológica no Departamento de Física da Universidade Federal de Santa Catarina. Eu inclusive atuei num caso defendendo um professor do Departamento de Física da UFSC, em que ele havia sido perseguido ali simplesmente pelo posicionamento dele na época ali da Operação Lava Jato e do impeachment. Outros professores do curso ali se uniram contra ele e fizeram um linchamento na época dele ali no grupo de e-mails. Ele foi xingado de uma série de coisas ali, e justamente você vê no ambiente que se espera, né, a pluralidade de ideias, você vê o linchamento de pessoas que pensam diferente, e esse é o último exemplo de uma universidade, infelizmente, que não respeita a pluralidade de ideias e, né, se espera
seja no ambiente universitário sadio, que as pessoas possam vocalizar suas ideias, debater ideias, e ali o ambiente mais propício para que isso acontecesse, mas, infelizmente, a universidade no Brasil se tornou isso, Mari. Ótimo, Frederico. Parece que Bruno Souza teve um problema aí, né, para participar, mas o assunto é importantíssimo, por isso a gente fez questão de trazer mesmo assim. E fica, então, o convite para o pessoal voltar aqui na segunda-feira. A gente tem um feriadinho aí, mas na segunda-feira, às 15h, estaremos novamente no Entre Linhas. Lembrando que a Gazeta tem uma programação bem grande, uma grade especial para você, desde as 7h da manhã no Café com a Gazeta até a noite, no Última Análise. Sem rodeios, 1h30, 15h temos Entre Linhas. Volte aqui na segunda-feira que a gente tem assuntos importantíssimos, né, Frederico? Pois é, Mari, já véspera de feriado, desejar um ótimo feriado a todos e nos vemos na segunda-feira. Isso aí, mas não perca a oportunidade de assinar a Gazeta do Povo por menos de 70 centavos por dia, R$ 1,90 por mês. Você pode economizar bastante aí, aproveitando essa promoção, para, então, ter acesso ilimitado a todo o nosso conteúdo exclusivo, com colunistas especiais, todas as matérias exclusivas que você encontra na Gazeta do Povo por um precinho tão pequenininho, perto de tudo que a gente encontra hoje no mercado, né? Não é praticamente nada o que custa assinar a Gazeta do Povo. Então assine em gazetadopovo.com.br/oferta ou através da câmera que você aponta para este código que você vê aqui na tela. Desculpa, até confundi, é 7 centavos por dia, hein? Tá baratíssimo para você ter acesso ilimitado a todo o nosso conteúdo. A gente tá até um bug na cabeça, porque essa semana foi curta, mas foi cheia de notícias aqui. Então a gente vai ter um descanso merecido, pelo menos de parte do nosso trabalho aí. Na segunda-feira a gente volta com tudo, com as principais notícias e entrevistas especiais e exclusivas aqui na Gazeta do Povo. Fiquem todos com Deus e até lá.